E se amanhã tu sumisse por uma semana da tua empresa? O teu negócio ele continuaria funcionando ou ele viraria um grande incêndio? Essa pergunta, ela expõe muito mais do que processos. Ela expõe a tua maturidade de governo. Nesse conteúdo nós vamos conversar sobre o que pouquíssimas empresárias têm coragem de encarar, que é como se organizar e organizar a tua empresa para que tu possa descansar sem caos e sem culpa. Muitas empresárias se auto-sabotam sem perceber. Elas criam processos e rotinas que dependem 100% delas para acontecer. No começo do negócio, isso é até natural. Não só para dar tempo do negócio crescer e começar a delegar com tranquilidade financeira, mas também para que a empresária possa conhecer e criar os seus processos de forma estratégica na fundação, para começar essa delegação mais tarde, com muito mais organização e inteligência. Mas essa centralização em longo prazo deixa de ser propósito e passa a ser um cativeiro administrativo. Não é só excesso de trabalho, é ausência de sistemas. Não é falta de tempo, é falta de rotina empresarial. E o reino é muito claro em relação a isso, porque descanso não é prêmio. Descanso é ordem. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 2 e 3, mostra que o próprio Deus descansou no sétimo dia. Mas não por cansaço, mas para nos ensinar ciclos, limite e sabedoria. Deus organizou toda a criação para depois entregar ao homem a responsabilidade de governar. Jesus se retirava, mesmo com grandes multidões esperando por ele. O tempo sabático do solo existe para proteger e revitalizar a terra, para que o solo se torne ainda mais produtivo no futuro. E no nosso exemplo, a tua empresa é o teu solo. Empresária que não descansa não é forte. Ela, na verdade, se torna frágil e sem estrutura ao longo do tempo. Eu me chamo Thaís Bilhalba, eu sou agente de transformação de pessoas e negócios em organização e produtividade inteligente. Aqui na descrição eu vou deixar alguns links importantes, não só de outros conteúdos, como também do programa Focus, que é voltado para a construção da rotina pessoal e da empresária. Mas também o link da modelagem Farol, voltada para a organização e estruturação do teu negócio. E ambos, claro, estabelecidos e fundamentados por princípios bíblicos. Eu já estive num momento da minha jornada empreendedora onde essa falta de descanso não era só maléfica para mim, mas também passava a mensagem errada para o meu cliente. No nosso 6º ano de empresa, há muitos anos atrás, nós começamos finalmente a informar os clientes com antecedência de que iríamos fazer um período de férias. E tu sabe o que eu ouvi falar de muitos deles? Eu ouvi falar frases como, já estava na hora mesmo. Outros diziam, ufa, vocês precisam descansar. Mas a causa real para essa falta de descanso pontual deixar de acontecer foi a falta de rotina, processos e uma delegação estratégica. E eu quero te contar 3 duras realidades que eu aprendi com essa falta de descanso pontual. Primeiro, eu criei uma estrutura com tarefas que só eu sabia fazer, mas que já deveriam estar documentadas para serem delegadas. Segundo, o meu time, seja de funcionários ou parceiros, eles trabalhavam na tentativa e erro. Ou não faziam, porque não tinha a documentação, não tinha o combinado, o processo claro de como realizar. E em terceiro e último, minha empresa dependia da minha memória, e não dos meus processos e organização. E é essa falta de rotina que te faz entrar no ritmo de disponibilidade infinita ao cliente. E clientes sem limite te treinam para viver apagando incêndio. Mas como preparar a empresa para que tu possa tirar esse tempo de descanso, para que tu possa tirar as tão sonhadas férias? A primeira coisa é mapear os setores que não podem parar, como canais de venda, atendimento, entrega e financeiro. Cria um checklist claro para cada uma dessas áreas. Se tu ainda for uma empresa, esse checklist vai te ajudar a antecipar algumas automações, algumas mensagens, agendar boletos, informar o cliente sobre esse período que tu não vai estar disponível, de forma organizada e tranquila, para que tu possa descansar sem culpa, de fato. Ou se tu já tiver a tua equipe, esse checklist vai te ajudar a delegar com clareza, a definir as responsabilidades de cada um e a saber o que está acontecendo na tua empresa conforme o cronograma criado, mesmo que tu não esteja presente. Por isso, tenha no teu checklist colunas que deixem claro o que vai ser feito, quem vai fazer, quando e como tu tem certeza que foi feito. Próximo passo é definir os limites operacionais.
que é definir um tempo máximo para responder o cliente, para responder alguma dúvida sobre entregas ou sobre as demandas do dia. E se passar desse limite, a tua equipe já sabe que virou uma urgência e que precisa dar prioridade para aquela situação. Penúltimo passo é criar um modo de emergência, que é justamente a seguir do que acabamos de falar. Criar um plano deixando escrito quando essa situação existir, faça isso, e do lado quem vai fazer. Porque se é uma situação criada pelo setor de vendas, é natural que o setor de vendas mesmo resolva. E por último, faça uma semana teste. Afaste-se parcialmente da tua empresa por 3 dias ou uma semana, para que tu possa perceber se as mensagens estão sendo enviadas, se as automações que tu realizou e programou realmente estão acontecendo, se os boletos agendados vão ser descontados de fato, ou se a tua equipe vai conseguir operar com tranquilidade sem a tua supervisão. E para saber como começar todo esse processo, pega papel e caneta que nós vamos para a prática. Porque teoria sem prática não gera resultado. Já começa respondendo a primeira pergunta. Quais atividades só tu pode fazer na tua empresa hoje? Segunda pergunta. Quais delas poderiam ser ensinadas? Terceiro, se tu viajasse amanhã como uma medida de emergência, quais dessas atividades se quebrariam, parariam e criariam um incêndio? Essas atividades que quebrariam são as que precisam ser estruturadas ainda essa semana como primeiro passo e como prioridade. A coleção Time Off é exatamente para isso. É para te organizar e organizar a tua empresa para que tu possa descansar com tranquilidade e sem culpa. Essa coleção te guia não só na organização, como no mapeamento de processos, na criação das rotinas, no plano de férias, não só no teu, como da empresa, e na estrutura básica que tu precisa para sair de férias para descansar de fato e não voltar mais preocupada e cansada do que tu já saiu. E estrutura para que tu possa viver o teu descanso com propósito e sem exaustão. Quando tu te organiza, tu glorifica a Deus através dessa ordem. Quando tu descansa, tu honra o ciclo que Ele estabeleceu. O que eu te desejo para o próximo ciclo é justamente que tu seja livre para liderar em Cristo e não para sobreviver. Te vejo no próximo conteúdo. Bora vencer, bora viver.